pessoal, estamos de volta aqui na parte 2 da aula 2, capítulo 2, que vai tratar sobre poder de polícia. Antes de adentrar especificamente no poder de polícia, a gente vai entender que o poder de polícia é um dos poderes da administração. A administração, ela tem vários outros poderes. E por que ela precisa de poderes na sua atuação, né? Vamos lá atrás. Quando a gente falou sobre Constituição, a Constituição da República do Brasil, especificamente, ela traz direitos fundamentais, ela traz a organização do Estado, né? Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e ela traz limitação a esse poder, a esses poderes, né? Então, na verdade, todas as instituições e todas as autoridades estão submetidas à Constituição e às leis infraconstitucionais, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a Constituição, ela é como se fosse o que se dizia lá atrás, quem estudou história, tem algumas teorias de como essa sociedade se regula. E aí, uma das teorias interessantes vai falar que a gente se regula por meio de um contrato social, que seria mais ou menos nós, cidadãos, faríamos um contrato com esse Estado, cedendo liberdades em troca de uma atuação do Estado na organização dessa sociedade. Mas aí, como que esse Estado iria organizar essa sociedade? O Estado ele vai organizar para conseguir organizar essa sociedade, ele só vai conseguir através de poderes. Por quê? Porque, como eu falei, a gente faz um contrato com esse Estado, mas a gente não assinou papel nenhum. A gente não estabeleceu exatamente o que é esse contrato e quais sanções. E aonde está estabelecido isso? Estão estabelecidos na Constituição e nas leis. E aí, por isso que nós, povo, detentores do poder, elegemos representantes para criar essas leis, para criar essas normas de conduta que seremos submetidos a ela. Então, quando a gente aceita isso, a gente está aceitando a ideia que nós estamos cedendo parcela da nossa liberdade em troca da regulação e vida harmônica dessa sociedade. Porque nós, como indivíduos, e daí já diz o nome, nós temos uma essência que é a individualidade. Quando a coisa aperta, a gente pensa em nós e na nossa família. E aí, por conta disso, acaba que nas relações entre particulares a gente não consegue estabelecer aonde termina o meu direito e aonde começa o do outro. E é aí que entra o Estado. O Estado entra para regular essa sociedade. Mas para isso, como eu falei, ele precisa de meios, de instrumentos capazes de impor a sua vontade. E a sua vontade, diga-se de passagem, ela é legítima porque ela é feita por pessoas que foram eleitas por nós mesmos. Vocês conseguem entender, então, o porquê que é Estado democrático de direito? A nossa república é um Estado democrático porque a gente elege nossos representantes e de direito porque nós somos submetidos à legislação feita por esses representantes. Então, até aí tudo bem. Então, a gente precisa dessa figura do Estado para regular as relações entre particulares. E aí, para isso, a gente precisa de poderes. Então, a administração pública ela tem alguns poderes. E aí eu cito como exemplo o poder, só como exemplo, não faz parte dentro da nossa matéria especificamente. Mas como exemplo, a gente tem o poder regulamentador. A administração pública ela tem o poder de regulamentar as leis. Então, quando a gente fala de um decreto do governador, ele fez o decreto através, o que deu viabilidade para ele fazer esse decreto foi o poder regulamentador, porque ele tem o poder de regulamentar a lei para a aplicação mais efetiva daquela lei. Então, a gente tem a lei
e a gente tem um decreto que regulamenta essa lei. Então esse decreto seria uma norma infralegal que vai ter a função de tornar essa lei talvez mais efetiva. Então o chefe do Poder Executivo vai fazer isso por meio do Poder Regulamentador. Mas aqui, como eu falei, a gente vai reduzir todos esses poderes e vamos falar especificamente de um, que é o poder de polícia. Então, o poder de polícia é um dos poderes da administração. E aí eu trouxe o conceito mais simples do que seria poder de polícia. Então, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em restringir alguns direitos e liberdades individuais em prol do coletivo. Então, assim, a administração pública, a finalidade última dela é sempre o interesse comum, é sempre o interesse coletivo. E aí é por isso que nós damos esses poderes ao Estado, para eles, na hora de organizar essa sociedade, pensar no coletivo e não em alguma parcela ou em alguns indivíduos. Então, o poder de polícia ele vai servir para restringir alguns direitos e liberdades individuais. É ele que vai tentar ditar aonde termina o meu direito e aonde começa o do outro. E aí, não poderia faltar o conceito legal desse poder, que está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Não é para gravar, isso não cai em prova, mas é interessante que a gente saiba que pelo menos exista isso em alguma normativa, em alguma legislação, e saiba como está sendo abordado. Então, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, foi o que a gente falou, restringe direitos e liberdade em prol do interesse coletivo. E aí agora o conceito legal só faz ele especifica as áreas, né? Concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão e autorização do poder público, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Então, na verdade, quase que abarca tudo. Então, por exemplo, quando a gente fala atividades econômicas dependentes de concessão e autorização, quando a gente tem um taxista funcionando, ele precisa de uma permissão para funcionar, ele precisa de uma permissão para trabalhar. E essa permissão é dada pelo poder público. E aí, quando ele estabelece algumas condicionantes ali para ele trabalhar e para ele adquirir essa permissão, isso é o poder de polícia. Outro exemplo e aí eu digo até poder de polícia como lato sensu, no momento que se legisla normas de conduta, como por exemplo o Código de Trânsito, não deixa de ser o poder de polícia atuando, ele está limitando, restringindo a nossa atuação, a nossa liberdade. Quando se fala que naquela rua a gente tem que andar 20 km por hora, está restringindo a nossa liberdade e a gente tem que cumprir. Um exemplo interessante e atual é no momento de uma pandemia, quando as autoridades limitam o exercício de ir e vir, de sair na rua, ou até mesmo estabelecimentos têm que fechar de tal hora, limitando o trabalho, a atuação deles, e ele faz isso como? Através do poder de polícia, e visando o quê? O interesse público, que nesse caso é a saúde pública. Então, a finalidade é sempre o interesse público. E ele tem um poder para isso, que é o poder de polícia. E como que eu vou fazer com que a pessoa respeite isso? Então, o Estado se utiliza de meios indiretos de coerção, como, por exemplo, a aplicação de multas. Tá? Então, a gente já viu que o poder de polícia restringe direitos, ele restringe direitos ou estabelecendo normas ou através da
atuação em si, fechando estabelecimentos, por exemplo. E aí eu falo especificamente do Corpo de Bombeiros. Na nossa atuação, por exemplo, de um estabelecimento que não esteja de acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, o nosso COSIP. Então, a gente tem a autoridade de chegar lá e fechar o estabelecimento. É claro, tem todas lá as condicionantes, a gente multa primeiro, enfim, até chegar numa medida extrema de fechar um estabelecimento. Mas todas essas atuações decorrem do poder de polícia. E aí a gente tem o parágrafo único que vai dizer: considera-se regular o exercício do poder de polícia, quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Esse parágrafo único foi para ressaltar o que já sabemos, o que já falamos, é que toda atuação do agente público, e aí por isso que é importante a gente estudar legislação, regulamentos, a gente estudar essa parte do direito, principalmente nós, agentes do Estado, porque nós temos que saber, como foi dito, legalidade estrita, a gente tem que saber que a gente só atua no limite da lei, a gente só atua aonde a lei diz que é para atuar. Eu não posso ter excesso de poder, porque senão eu vou responder por isso. E aí é mais uma vez que se fala que no momento que o bombeiro vai lá fechar o estabelecimento, existe todo um regramento de conduta que tem que ser seguido passo a passo, e talvez foi como eu disse, eu não sei especificamente essa parte de atuação do Corpo de Bombeiros, mas os nossos colegas militares que atuam lá na Diretoria Geral de Serviços Técnicos, na DGST, sabem qual é todo o processo que tem que ser seguido, e eles têm que seguir aquele rito, oportunizando sempre a observância do processo legal, o contraditório, a ampla defesa, e aí sim atuar sem desviar ou abusar aquele poder que foi dado. Tá ok? E aí é interessante fazer a distinção entre poder de polícia e poder disciplinar. Como eu falei anteriormente, a administração pública ela detém alguns poderes, e a gente falou que vai ficar restrito ao poder de polícia. Mas aqui é interessante fazer essa distinção entre o poder disciplinar, porque muitos acabam confundindo o que seria esse poder disciplinar. E aí vamos lá, por que as pessoas confundem esse poder disciplinar com o poder de polícia? Porque ambos têm em comum a apuração e a punição de infrações à legislação, ou seja, você infringiu uma regra de conduta, você vai ser sancionado. Eu não falei que o poder de polícia, a administração, se utiliza de meios indiretos, coercitivos, para imposição de regras? E aí, um desses meios seria a aplicação de multa. Então, isso seria uma sanção. A pessoa infringiu uma legislação e aí foi aplicada uma multa. O poder disciplinar, a mesma coisa. O agente, a pessoa infringiu uma legislação e ela vai ter determinada sanção. Então, qual é a diferença entre esses dois poderes? O poder de polícia, como nós dissemos, consiste na limitação de direitos que a administração pública estabelece para melhor convivência entre os cidadãos. Limitação de direitos, né? Ainda poder de polícia. Ele recai, poder de polícia, sobre direitos, bens e atividades, abrangendo todos os cidadãos. Então, todos os cidadãos estão submetidos ao poder de polícia da administração. Já o poder disciplinar, o que ele é? Ele é o poder da administração que a possibilita penalizar os seus servidores por infrações funcionais, com o objetivo de aperfeiçoar o serviço e como uma forma de educar os demais agentes, né? E ele recai sobre as pessoas que têm alguma relação especial com esse Estado. Ou seja, então qual é a diferença, né, do poder de polícia e o poder disciplinar? O poder de polícia recai sobre todas as pessoas. Então, a pessoa
o poder de polícia incide sobre determinada pessoa e ela não precisa ter uma relação jurídica especial com essa administração pública. Já o poder disciplinar, ele recai sobre a pessoa e essa pessoa tem uma relação especial com esse Estado. E aí o exemplo disso são os bombeiros militares, que estão submetidos ao RDCB-MERG, que vai ser uma aula dada pelo subtenente Barbosa, que é o nosso regulamento disciplinar. Então, lá no regulamento disciplinar, terão regras de conduta, como, por exemplo, chegar atrasado. Chegar atrasado é uma violação, é uma infração à legislação que culmina numa sanção. E qual é a sanção? Talvez nenhuma, dependendo do processo que ele passe, ou uma advertência. Então, a gente vai ter lá a incidência do poder de polícia sobre todas as pessoas e o meio coercitivo incide sobre bens, atividades, direitos e liberdades e os meios e as sanções, em regra, multa. Fechamento de estabelecimento. Já o poder disciplinar incide sobre a pessoa e essa pessoa tem que ter uma relação especial com esse Estado e, por exemplo, nos nossos casos, os tipos de sanção que temos seria repreensão, advertência, prisão e detenção, que está sendo questionada, e outras que talvez virão com um novo código de ética, e isso vai ser falado pelo subtenente Felipe Barbosa. Então é isso, ó. Eu coloquei ali como exemplo de poder de polícia, interdição de um estabelecimento, e exemplo do poder disciplinar, a advertência ou a repreensão. E aí a gente entra no regulamento de uniformes do CBMERG. De antemão, nesse capítulo, eu não vou tratar dos uniformes em si, até porque a gente tem um regulamento disciplinar, que a gente diz que é o mais novo, mas a gente diz que ele não tem validade porque ele não foi publicado. Então, esse regulamento disciplinar que eu estou trazendo aqui é o que atualmente, no momento dessa gravação, que atualmente ele é o único que tem validade, porque é o único que foi publicado, né? E aí a nossa intenção aqui é só trazer alguns aspectos dele, mas na apostila, o que eu quero, o que eu gostaria? O nosso regulamento de uniformes, ele tem toda a parte ali inicial, que é composta de 13 artigos, e depois tem um anexo que aí vai definindo todo o uniforme, especificamente cada um. O que eu quero só é essa parte inicial. E menos ainda, na nossa apostila, eu coloquei só até o artigo 9º. E aí eu peço que vocês leiam do artigo 1º ao artigo 9º desse regulamento que está na apostila. E ele é muito intuitivo, então não tem muito o que ficar abordando. Você vai ler e você vai entender. E aqui eu só trouxe alguns para a gente pincelar, alguns que eu entendi que poderia ter talvez alguma dúvida ou que são interessantes, né? Então, o nosso regulamento de uniforme CBMERG é o decreto número 39034 de 2006, era a Rosinha Garotinho, a chefe do Poder Executivo. E aí estabelece lá no artigo 2º quais são as principais finalidades: fortalecimento da disciplina e o bom conceito da instituição perante a opinião pública. Então, assim, não utilizar o uniforme, o fardamento de maneira adequada, não é só cumprir determinação. A gente, eu uso o fardamento porque eu sou militar e só por causa disso, porque estão me obrigando. Não é isso. Na verdade, tem importantes finalidades, e aqui são destacadas no regulamento duas importantes, que é o fortalecimento da disciplina, e aí é por isso que quando a autoridade, quando o coronel, quando o sargento, quando o subtenente se porta de maneira alinhada
adequada e de acordo com o regulamento, ele reforça a disciplina perante os demais militares. Então, assim, eu não posso, autoridade, cobrar do meu subordinado uma conduta se eu também não estou me utilizando dela. Então, na verdade, todos os militares estão submetidos a esse regulamento para atingir essas finalidades, em especial o fortalecimento da disciplina. E o segundo é visando, então, a primeira finalidade é para dentro da instituição e a segunda finalidade é para fora, o bom conceito da instituição perante a ordem pública. Então, assim, a gente tem que pensar como bombeiro militar que a gente não está bem vestido, que a gente não está passado, alinhado e com os homens com a barba feita e as mulheres com as unhas cortadas só porque estão nos determinando. Na verdade, a gente precisa pensar em algo maior. Quando a gente cobra, exige direitos, quando a gente exige aumento salarial, a gente precisa com que a sociedade esteja do nosso lado, né? E essa sociedade, para estar do nosso lado, ela precisa entender que aquela instituição é forte, que aquela instituição ela é boa, que aquela instituição presta um serviço de excelência. Então, assim, eu não posso... E aí, não só através do serviço, a gente demonstra isso, né? A gente vai demonstrar isso com toda a nossa atuação, inclusive como a gente se veste. Então, quando a sociedade olha um bombeiro alinhado, um bombeiro passado e com um fardamento impecável, ela tem orgulho daquela instituição. E aí, a nossa instituição, perante a opinião pública, ela fica bem conceituada. Então, a gente tem que parar de pensar, talvez, pequeno e achar que a gente está fazendo só porque estão nos obrigando, porque nós somos submetidos a uma hierarquia e a um regulamento, pura e simplesmente não é para isso. Na verdade, é para atingir a finalidade que todos nós queremos. Nós queremos, sim, ser reconhecidos como militares do Estado, nós queremos não perder as nossas prerrogativas, e para isso a gente precisa da sociedade do nosso lado. Bom, isso eu achei interessante destacar no nosso regulamento. Outra parte é que constitui a obrigação de todo bombeiro militar zelar pela correta apresentação e utilização dos uniformes. Ou seja, ninguém vai falar que eu faço porque quero. Na verdade, é uma obrigação, sim, de todo militar. E aí eu vou destacar umas partes que eu acho interessante, que na verdade, em todos os cursos que eu fiz, alguém caiu nesse erro, dentro da instituição, que é o artigo 5º, parágrafo único. Vai dizer, inciso 5, vai dizer, óculos de grau, vai regulamentar ali os usos, e aí vai dizer que é possível usar óculos de grau ou de sol, de formato e dimensões discretas, com armação metálica ou de material sintético, sem caráter modernista ou aparência exuberante, não sendo admitido o uso de óculos de sol quando o militar estiver em dispositivo de formatura ou pelotão formado. Então eu tive até um problema, inclusive, na formatura, eu não lembro se foi do meu CFC ou do meu CFS, que nós tínhamos um companheiro de farda que ele sempre utilizava óculos de sol fardado. E ele batia no peito falando que era possível. E realmente é possível. Você pode estar de farda e usar óculos de sol. Mas ela veda no dispositivo de formatura. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente faz, e aí vocês aprendem isso em Ordem Unida, quando os militares estão em forma, a gente quer dar uma unidade, uma coisa única. E quando a gente tem um militar ali com óculos de sol, ele fica destacado. Então, assim, perde aquele aspecto
né, militar, aquele aspecto de formação única, né? A gente não consegue visualizar isso quando o cara tá lá quando o militar tá lá com óculos de sol. E isso é previsto em regulamento. E aí foi uma discussão e a gente, na época, na verdade, eu não sabia e sempre tem alguém que trouxe o regulamento e falou, não é permitido. Em formatura não é permitido. Tá? Então não caiam mais nesse erro. Artigo 6º. Também é outra parte que eu entendi interessante. Vai dizer o seguinte, o artigo 6º. Parágrafo 1º. A designação do uniforme para solenidade ou atos sociais é da competência do comandante-geral, em correspondência, quando for o caso, com o traje previsto para o civil ou com o uniforme determinado pela força singular responsável pela solenidade do ato. Parágrafo 2º. Para fins deste artigo, toda autoridade, bombeiro militar, ao planejar a realização de atos e solenidades militares, deverá solicitar ao comandante-geral a designação do uniforme. E por que eu achei interessante isso? Porque eu caí nesse erro. Eu desconhecia isso. E o que aconteceu? Em um dos meus cursos, eu fui, e aí eu não vou dizer qual, eu fui da comissão de formatura. E a gente fica responsável por diversas coisas, dentre elas fazer o convite, que vai ser distribuído para as autoridades militares e para as autoridades civis. E lá no convite tem trajes. E eu e os demais militares, e os demais militares da própria comissão de formatura, queríamos um tipo de fardamento para formatura e um tipo de fardamento para o baile, que aí a gente tem um baile a partir do CFS, né? E a gente fez o convite, gastamos um dinheiro, fizemos o convite e distribuímos. Quando foi distribuir, o comandante do Cefap disse assim, olha só, quem decide qual vai ser o fardamento não é você. Não é você, aluno, não é você, militar. Quem decide qual vai ser o fardamento é o comandante-geral. E eu não sabia disso. A gente acabou perdendo dinheiro, porque o fardamento mudou. Foi falado com o comandante-geral e o comandante-geral mudou o fardamento e a gente teve que alterar, comprar e fazer novamente os convites. E na época eu fiquei achando que, poxa, não é possível, eu acho que eles estão falando isso, mas a formatura é minha, eu acho que nós poderíamos escolher sim. E aí, mais uma vez, eu fui olhar o regulamento de uniformes e fui ver que, na verdade, não seríamos só nós, alunos, não. O regulamento diz que toda autoridade bombeiro militar, ao planejar a realização de algum ato ou solenidade militar, deverá solicitar ao comandante-geral a designação do uniforme. Então, é o comandante-geral que diz qual o fardamento vai ser utilizado na formatura de cabos, de soldados, de oficiais, de aspirantes. Então, assim, é o comandante-geral. E daí, mais uma vez, é a demonstração de o quanto importante é o conhecimento de todo o regulamento que nós estamos submetidos, para ou nós não atuarmos para fora da instituição com abuso ou desvio de poder, ou até mesmo não atuarmos contrário a regulamentos disciplinares e acabando recebendo sanções em decorrência de uma atuação que nem foi dolosa, mas é porque realmente a gente não tinha conhecimento, tá? E aí a gente vai passar para questões, mas eu vou falar numa próximo vídeo. Até lá!